Por que será que tantas iniciativas de melhoria, sabe, nas empresas parecem simplesmente falhar? Uhum. A gente vê a compra de um software novo, uma reestruturação de equipe e, meses depois, nada muda de verdade. Ou piora, né? Ou piora, exato. Nossa análise de hoje mergulha justamente nisso, na disciplina que deveria vir antes de qualquer ação, o diagnóstico operacional. Sim. A missão aqui é entender como parar de aplicar soluções que não funcionam e começar a fazer as perguntas certas. E esse é o ponto. É o impulso mais natural e, ao mesmo tempo, mais perigoso na gestão, o que chamam de viés da ação. O viés da ação. Isso. Quando a pressão aumenta, a primeira reação é: precisamos fazer alguma coisa, agora. Sim, contratar, comprar, mudar. Exato. Mas isso é como um médico que, ao ouvir um paciente com dor de cabeça, imediatamente prescreve uma cirurgia cerebral, sem pedir um único exame. Nossa, que analogia. A aposta é adotar essa mentalidade do médico. Investigar a fundo antes de prescrever qualquer tratamento. Ok, vamos investigar isso então. O ponto de partida parece ser uma mudança de postura. Sair do campo da opinião, do famoso eu acho que, Uhum. e entrar no campo do método, dos fatos. Vamos explorar como diferenciar sintomas de causas, como mapear o fluxo real do trabalho e encontrar os problemas escondidos, os verdadeiros vilões da performance. Então, para a gente começar essa investigação, qual é a diferença na prática entre um diagnóstico que se baseia em opinião e um que usa método? Porque no fim do dia todo mundo tem uma opinião, né? Olha, a diferença é gritante. É a mesma entre gerar clareza e gerar só mais ruído. Ruído, gostei disso. Sim, o diagnóstico por opinião, ele quase sempre já começa com a solução na mão. Alguém na sala de reunião decreta: precisamos de um novo CRM. Certo, já vem pronto. Já vem pronto. E se baseia em impressões e, invariavelmente, em caçar culpados. A equipe de vendas está lenta. O resultado é sempre o mesmo: ações pontuais, reativas, que só geram mais confusão. Mais confusão, né? Mais confusão. E não resolvem a causa de verdade. É o famoso atirar para todos os lados esperando que algo acerte o alvo. E a abordagem com método, como ela se contrapõe a isso? O método inverte a lógica. Ele não começa com a solução, mas com uma pergunta. Uma pergunta investigativa, tipo: por que nosso ciclo de vendas está tão longo? Ele não busca culpados, ele busca falhas no sistema. A pergunta muda de quem errou para onde o nosso processo está quebrando. E isso, sim, leva a um plano sistêmico que ataca a origem e traz clareza para todo mundo. Isso me faz pensar naquilo que chamam de diagnóstico de sala de reunião, né? A tentativa de entender um problema só olhando o relatório sem nunca ir ao local onde o trabalho acontece. Exatamente. É o perigo de confundir o mapa com o território. Os dados num painel, eles mostram o sintoma. É a febre no termômetro. Mas raramente revelam a infecção. Para entender a causa, é preciso ir ao Gemba, o local real. Observar, conversar, ver as interrupções, As gambiarras. as gambiarras, os jeitinhos. A realidade do processo quase nunca é aquela linha reta e organizada que está no fluxograma oficial. E essa confusão entre sintoma e causa é o que nos leva a correr em círculos, né? Quais são aqueles sintomas clássicos que as equipes sentem na pele todos os dias? São as dores universais de quase toda organização. Atrasos constantes nas entregas, que já viraram o padrão. Sim. Uma taxa altíssima de retrabalho. Parece que tudo precisa ser feito 2, 3 vezes para sair certo. E o resultado disso tudo? Uma cultura de apagar incêndios. Onde tudo é urgente. Tudo é para ontem. E a equipe vive num estado de estresse crônico, de desmotivação. E o erro fatal é tentar resolver isso falando, pessoal, vamos focar nos prazos ou algo do tipo. Exatamente. Isso é tratar febre com antitérmico sem investigar a infecção. A febre pode até baixar por um tempo. Mas a doença continua ali. Continua se espalhando por baixo da superfície, pronta para causar uma crise ainda maior lá na frente. Então, como a gente começa a investigar essa infecção operacional? Como ir além do sintoma superficial de estamos sempre atrasados? A ferramenta mais simples, e talvez por isso a mais genial,
É a técnica dos 5 porquês. Ah, os 5 porquês. Sim. É um exercício sistemático de perguntar por quê. De novo e de novo, para ir descascando as camadas do problema até chegar na raiz. É incrivelmente simples, mas força um pensamento causal que a gente não costuma ter tempo para ter. Consegue dar um exemplo prático? Para ficar bem claro como funciona? Claro. Vamos pegar um problema comum. O cliente está insatisfeito. Esse é o sintoma visível. Ok. Primeiro, por quê? Por que ele está insatisfeito? Porque a entrega do projeto atrasou. Perfeito. Ainda há um sintoma. Segundo, por quê? Por que a entrega atrasou? Porque a especificação final demorou para chegar. Boa. Terceiro. E por que chegou tarde? Porque ficou parada esperando uma aprovação. Certo. Quarto, por quê? Por que essa aprovação demorou tanto? Talvez porque o comitê que aprova só se reúne uma vez por semana. Exato. E aí vem o quinto porquê. A gente chega perto da causa raiz. Por que dependemos de um comitê semanal para aprovar qualquer coisa? Porque não temos um processo mais simples, mais ágil para projetos menores. É isso. Percebe como a solução muda completamente? Nossa, muda da água para o vinho. Em vez de pressionar a equipe para entregar mais rápido, a solução real é criar um fluxo de aprovação ágil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Você para de culpar as pessoas pelo sintoma e passa a consertar o sistema que está gerando a causa. E isso mostra que um sintoma como minha equipe está sobrecarregada raramente é sobre a capacidade daquela equipe. É um problema de fluxo. Geralmente é um problema de fluxo, um gargalo em outra área que represa o trabalho e depois solta tudo de uma vez com uma avalanche. Entendi. Então, para encontrar essa causa raiz, a gente precisa de um mapa da realidade. É aí que entra o tal do mapeamento de fluxos. Mas, sendo sincero, isso soa como algo super burocrático, demorado. Sim, essa é uma objeção muito comum e justa. Uma equipe que já está apagando incêndio vai ter tempo para desenhar o prato de espaguete que é o processo real? É uma ótima pergunta. E o segredo é não tentar mapear o oceano. O objetivo não é criar um documento formal perfeito. É uma ferramenta de diagnóstico visual e rápida. Certo. Comece pequeno. Pegue um tipo de trabalho e siga a jornada dele, do início ao fim. Chame as pessoas envolvidas numa sala por 1 hora, com post-its e uma parede. Acredite, em pouco tempo o prato de espaguete aparece. E o valor está no ato de visualizar o caos, juntos. E qual costuma ser o maior choque para as equipes quando elas veem esse mapa pela primeira vez? Sem dúvida nenhuma, o tempo de espera. O tempo de espera. Sim, as pessoas focam muito no tempo que estão efetivamente trabalhando, o tempo de toque. Mas quando a gente mapeia, descobre que, em muitos processos, uma tarefa passa mais de 90% do seu ciclo de vida parada. Numa fila? Peraí, 90%? Mais de 90%. Esperando por alguém, por uma aprovação, por uma informação. A maior parte do atraso não está no trabalho, está na espera entre as etapas do trabalho. Isso é muito contraintuitivo. Quer dizer que o problema não é a equipe ser lenta para executar, mas o sistema que a força esperar o tempo todo. E onde essa espera costuma ser pior? Tem um ponto que trava tudo? Exatamente. E esse ponto tem um nome, o gargalo. O gargalo é a etapa do processo com a menor capacidade. É o elo mais fraco da corrente, e ele dita o ritmo de todo o sistema. Entendi. O gargalo. Não adianta ter uma Ferrari se ela está presa num congestionamento. A velocidade de todo o fluxo é a do ponto mais lento. Faz sentido, mas num processo complexo pode não ser tão óbvio. Como a gente encontra esse ponto de congestionamento? Existem sinais muito claros. O primeiro é procurar onde o trabalho se acumula. Uma pilha de tarefas grande e persistente antes de uma etapa é o outdoor luminoso do gargalo. Ok. A fila. A fila. O segundo sinal é a energia, onde a equipe está sempre apagando incêndios. Aquele time ou pessoa que está sempre sobrecarregada provavelmente é o gargalo. E, por fim, a dependência de especialistas. Se tudo precisa da bênção de uma única pessoa, Essa pessoa é o gargalo. ela é o gargalo. Lembro de uma empresa onde o gargalo era um diretor que precisava aprovar qualquer compra acima de R$ 1.000. Projetos inteiros parados por semanas esperando uma assinatura para comprar um software de R$ 1.200. Inacreditável.
um gargalo puramente burocrático que ninguém nunca tinha parado para questionar. Uau! Além dos gargalos, que são mais visíveis, que outras forças mais silenciosas, quase invisíveis, podem estar destruindo a performance? Existem 3 inimigos ocultos principais. O primeiro é a variabilidade. Um processo que um dia leva 2 dias e no outro leva 10 é imprevisível. E a imprevisibilidade torna qualquer planejamento uma ficção. Certo, o cliente quer confiança. Exato. O segundo é o retrabalho, que é basicamente uma fábrica fantasma dentro da operação. Fábrica fantasma. Sim. Se a equipe gasta 20% do tempo corrigindo erros, é como ter 1 a cada 5 funcionários dedicados só a consertar coisas que deram errado. É um imposto invisível sobre a produtividade. É um custo enorme. E o terceiro inimigo? O terceiro são as perdas ou desperdícios. Qualquer atividade que consome recursos, mas não agrega valor do ponto de vista do cliente. E a aplicação disso no trabalho de conhecimento é fascinante. Certo. Porque quando a gente pensa em desperdício, imagina uma fábrica, né? Quais seriam os desperdícios mais invisíveis no ambiente de escritório, aqueles que a gente comete todo dia sem perceber? Olha, o campeão absoluto, o mais perigoso, é a troca de contexto. Achar que ser multitarefa é ser produtivo é talvez o maior mito do mundo corporativo. É uma armadilha, né? Total. Cada vez que uma pessoa para o que está fazendo para responder um e-mail ou pular para outra tarefa, ela não perde só aquele minuto. A neurociência mostra que pode levar até 20 minutos para recuperar o foco profundo que ela tinha antes. 20 minutos? Agora multiplica isso por 30, 40 vezes ao dia. É uma hemorragia de produtividade que ninguém mede. Nossa, é assustador pensar nisso. Qual seria outro grande vilão? A superprodução. No escritório, isso se manifesta como fazer mais do que o necessário. É aquele relatório de 50 páginas, cheio de gráficos, quando o que se precisava era de um e-mail com 3 tópicos. Entendi. Gastamos um tempo enorme produzindo coisas que ninguém pediu ou que não geram valor. E isso nos leva a um terceiro, o estoque. No nosso mundo, estoque é o excesso de trabalho em progresso. Projetos iniciados, mas não finalizados. Exato. Cada tarefa aberta é capital intelectual empatado, gerando complexidade, dividindo a atenção, o que, por sua vez, alimenta a troca de contexto. É um ciclo vicioso. Então, depois de toda essa investigação, o que fica? A mensagem, para mim, é que performance não é sobre esforço, sobre pedir para as pessoas trabalharem mais e mais rápido. Não mesmo. É uma questão de clareza, de enxergar o sistema. Precisamente. O diagnóstico permite parar de agir como um bombeiro, correndo de um incêndio para o outro, e começar a atuar como um arquiteto operacional, alguém que projeta um sistema de trabalho mais inteligente, mais resiliente. Gosto dessa imagem. O arquiteto, não o bombeiro. A excelência não nasce do esforço heróico, mas de um sistema bem desenhado. É uma mudança de mentalidade profunda, né? Deixar de ser vítima das circunstâncias para se tornar quem desenha o fluxo de trabalho. Exatamente. O caminho para a excelência começa com uma decisão muito simples: a de parar de adivinhar e ter a coragem de começar a diagnosticar. É confrontar a realidade como ela é para poder transformá-la. E isso nos deixa com uma reflexão final, então. Sim. Pensemos naquele problema mais crônico, mais frustrante da equipe ou da organização nesse momento. Aquela dor de cabeça que parece nunca ir embora. Antes de sequer pensar em uma solução, em contratar alguém, em comprar uma ferramenta, qual seria a primeira pergunta, o primeiro porquê que poderia ser feito para começar a descascar a primeira camada desse problema? A resposta a essa simples pergunta pode ser o início de uma verdadeira transformação.